Vamos lá, vamos terminar nossa aula. O aspecto jurídico da Idade Média. Olha, senhores, nós temos aí para estudar sobre a Idade Média 4 grandes institutos: o direito feudal, o direito germânico, o direito canônico e o direito romano, a redescoberta do direito romano. Primeiro é a questão do direito germânico. Cronologicamente, primeiro é o direito germânico. Você tinha, como eu falei para vocês na aula passada, toda uma Europa estruturada, organizada politicamente. Era o Império Romano. E você tinha toda a legislação de Roma mantendo a organização político-jurídico-administrativa da Europa. Com o tempo, as invasões bárbaras, os povos bárbaros germânicos, foram aumentando territorialmente a ponto deles tomarem conta de toda a Europa e acabando com toda essa unidade político-administrativo-jurídica que os romanos tiveram sobre a Europa. Como eu falei para vocês, com essa total desestruturação, os povos europeus se reuniram em tribos. E aí dessas tribos você tem a influência desse povo bárbaro, desse povo que não sabia o que era legislar, desse povo que não sabia o que era escrita, desse povo que se organizava num sistema tribal. As ordens eram dadas pelos chefes da tribo, não se legislava, não se criavam leis. Os povos não se uniam e falavam, vamos criar as tribos. Não se uniam para dizer, vamos criar uma lei, vamos fazer um benefício. Não, simplesmente chegava um problema para o chefe da tribo, e o chefe da tribo que tinha ouvido normas jurídicas de usos e costumes do seu pai, julgava aquele problema. E se fosse um problema julgado pela primeira vez, da próxima vez que surgissem problemas de igual dimensão, tendo base os mesmos fatos, seriam julgados como aquele que foram julgados. Então, o direito, como meio de você normatizar as relações sociais, as regras para a normatização, para o regramento, para a pacificação das relações sociais dentro de uma tribo, eram transmitidas oralmente, de um idoso para um que estivesse assumindo o posto dele. Esse sistema de oral, só muito lá pelo século VIII, lá pelo século X, é que ele começou a ser escrito. E nós tivemos poucas compilações desse sistema germânico, desse direito germânico. Um dos fatos peculiares, né? E vocês vão estudar isso quando vocês forem estudar, ano que vem, começar a estudar a teoria geral do processo, é que o povo germânico, num processo para pacificar, né, porque o processo é um meio pela qual você pacifica as relações entre as pessoas estão em lide, as pessoas estão em conflito. Elas vão para alguém pacificar. O meio pela qual se pacifica é o processo. E na hora de você provar as provas, juro, todo aquele sistema racional de prova, de se provar, que o romano tinha escrito, sumiu. Voltou-se a um sistema de provas num processo, como eram aquelas tribos da Mesopotâmia que nós estudamos no começo do curso. Provas advindas de inspirações divinas, por exemplo. Provas advindas do uso da força, né? Aquele que andar sobre fagulhas em brasa viva e passar e não queimar o pé, pronto. Deus disse que ele tem razão, que o outro... Era um sistema muito primitivo, um sistema germânico. Só que esse sistema germânico também, ele não difere muito do direito feudal. Como falei para vocês na aula passada,
nós temos os feudos, e aí quem mandava no feudo era o dono da terra. E também era escrita, perdão, era oral as leis. E nisso que as leis eram orais, elas também eram transmitidas orais, e só no final do século XII é que começaram a ter as primeiras compilações desses direitos de que cada feudo tinha, que não diferenciava muito do direito feudal também não, viu? Não diferenciava não. Não diferenciava não. A única coisa é que já tinha um pouco de influência do direito romano, do que sobrou do direito romano, do direito canônico também. Mas no direito feudal nós temos origem de alguns princípios jurídicos que vigoram até hoje. Como o princípio da lealdade. A relação entre o suzerano e o vassalo, entre o dono da terra e aquele que trabalhava na terra, era baseado na lealdade. E o direito feudal primava muito pela lealdade. E até hoje, um dos princípios jurídicos mais citados, mais usados, é o princípio da lealdade. Como também é o princípio da boa-fé. Como também é o princípio da fidelidade. A bem na verdade, feudo vem de fé, fiel. Então era muito fiel a relação entre o suzerano e o vassalo. E o direito feudal era baseado na boa-fé, na lealdade e na fidelidade. E até hoje, o sistema jurídico nosso, não só nosso, mas também dos ingleses, é baseado na lealdade, é baseado na boa-fé. E a origem desses princípios jurídicos está no direito feudal. O que o direito feudal disciplinava muito é o direito de propriedade, o direito da terra. Porque, afinal de contas, conflitos, se pudessem originar, se originavam justamente da relação entre o vassalo e o suzerano, ou entre vassalos. E a origem do conflito era a exploração da terra. Aqui era um direito muito agrário, muito fundiário, quando tinha esse conflito, para serem resolvidos pelo suzerano, pelo dono da terra. Por outro lado, o mínimo de estrutura jurídica que nós tivemos na Idade Média é o direito canônico. O que é o direito canônico? É o direito que regula a relação entre os homens e Deus, tendo a Igreja Católica o monopólio da cristandade na época, do cristianismo da época, e tendo o monopólio da fé. E aí o que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica copiou toda aquela estrutura, todo aquele entendimento, toda aquela base do direito romano e fez o direito canônico. Só que é lógico, o direito romano tinha como base a disciplina entre relação entre pessoas. Já o direito canônico tinha entre as pessoas e Deus. Mas o direito canônico fez com que se preservasse, ao mínimo, o direito romano, no que tange a você ter um direito estruturado, a ter o corpus juris canonici, que é o corpo de leis canônicas. Então, o que sobrou, por assim se dizer, aplicável à Idade Média do Império Romano, foi uma estrutura jurídica sedimentada em que membros da fé cristã, padres, bispos e o Papa, principalmente, eles pegaram os princípios, pegaram as orientações do direito romano, do corpus juris civis, e aplicou ao direito da relação entre o homem e a fé. Por outro lado, o direito canônico introduziu como sistema jurídico que perdura até hoje os ideais de paz, fraternidade e solidariedade. Queira ou não queira, nós temos toda uma construção jurídica baseada na solidariedade, baseado em paz, baseado na boa relação entre os homens, da fraternidade. A gente vê muito isso quando vocês forem estudar também direito internacional, em que a Carta da Declaração dos Direitos dos Homens da ONU tem como base esses ideais do direito canônico, né? Por outro lado, o que o direito canônico
conseguiu trazer do direito romano, que perdura até hoje, é um processo escrito. Ou seja, quando você tinha uma lide, quando essa lide seria submetida a uma autoridade eclesiástica, você já sabia o rito procedimental, a concatenação de atos de um processo. Tanto que, com o direito canônico, se manteve a figura do autor e do réu, bem distinto, bem configurado, sabendo que ambos são conflitantes, estão ali para resolver a sua lide. Por outro lado, o direito canônico trouxe uma figura que é uma das grandes razões da pacificação das relações sociais pela jurisdição, que é uma coisa chamada trânsito julgado. E o que é o trânsito julgado? O trânsito julgado significa que a partir do momento em que o poder judiciário pacificou a relação entre os homens, pacificou um conflito entre as pessoas, esse conflito não pode ser rediscutido novamente. Se você tem uma lide com alguém, se você tem um conflito com alguém, você leva ao judiciário, submete ao judiciário, o judiciário diz, e aí chama jurisdição, ele diz a quem tem razão e quem não tem razão, esse problema não poderá ser rediscutido novamente, não poderá ser levado novamente a ser rediscutido. E isso é um dos instrumentos maiores que existe de pacificação das relações sociais. E é só para vocês terem uma ideia, foi com o direito canônico que inventaram uma advocacia chamada advocacia pro bono. O que é advocacia pro bono? É advocacia de graça para os pobres. Até isso o direito canônico nos trouxe, tá bom? E para terminar, tem ascensão, reascensão, redescoberta do direito romano. E como que foi a redescoberta do direito romano? Começou com a primeira universidade da história, a Universidade de Bolonha, pela qual aí todo o corpo juris civilis que estavam nos mosteiros, que estavam em castelos, começaram a ter acesso a eles, começaram a se estudar como é que eram as leis de Roma há 1000 anos atrás, como que era disciplinada a civilização romana. E começou-se a estudar, 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 e aí, queridos, é que foi descoberto, por assim se dizer, um grande instrumento para assegurar dois grandes fatos, dois grandes arcabouços, dois grandes edifícios, dois grandes avanços, dois grandes fatores da evolução da humanidade. A partir do direito canônico, começou, e com a desfragmentação do direito feudal, os reis começaram a mandar em grandes terras. E aí qual foi o sistema jurídico que lhe deu suporte para que o rei se tornasse Estado, para que o rei se tornasse dono de tudo? O direito romano. Da mesma maneira que você já tinha uma estrutura jurídica montada para que o imperador romano mandasse no império e ninguém enchesse o saco, os reis europeus, com a queda do sistema feudal no alto Idade Média, que é a parte final da Idade Média, eles foram no direito romano e conseguiram o sustentáculo jurídico para se tornarem reis absolutistas. E o outro grande influência do direito romano, que perdura até hoje na nossa civilização, pelas leis romanas é que se encontrou a fonte para disciplinar o emergente comércio mundial. Como eu falei para vocês na aula passada, qual foi uma das grandes consequências das cruzadas? O início do comércio de especiarias entre o Oriente e a Europa. Mas isso precisava de um disciplinamento jurídico. E onde for encontrar isso? No Corpus Juris Civilis. Tá bom, queridos? Tá? Então, só para resumir, a Idade Média, do ponto de vista jurídico, nós temos o direito germânico, nós temos o direito feudal, nós temos o direito canônico e nós temos o ressurgimento do direito romano. Tá bom? Beleza? Um beijo. Fica com Deus e bom feriado, tá? Tchau.